Olá, pessoal. Peraí. Aí, nada como um filtrinho. Boa noite, tudo bem? E aí, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Deixa eu mandar a live pra minha mãe que quer assistir. Aí, ó, a minha mãe já entrou. Oi, Maria. Oi, Luiz. Lívia. Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem? Aí. Oi, Diane. Deixa eu salvar aqui o comentário da live. Alergia à proteína do leite de vaca. E vamos ver se eu consigo aqui fixar o comentário. Fixar comentário. Prontinho. Bom, pessoal, eu tava com vontade de fazer uma live hoje, né? E aí na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Joyce. A Joyce é nutricionista materna e infantil. Ela fez a formação dela lá na Unesp, em Botucatu. E o mestrado da Joyce, ela avaliou mais de 500 rótulos, né, de alimentos para poder dar mais segurança às mamães em relação aos alimentos permitidos ou não na doença, né, na alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu falei, já que a próxima live vai ser sobre a leitura de rótulos e também, né, a parte nutricional da PLV, eu vou fazer uma alergia falando sobre a PLV, né, que é uma doença, digamos assim, que causa muitas dúvidas, que o pessoal pergunta muito, até para nós profissionais da saúde é desafiador muitas vezes, né? Então, por esse motivo que eu quis fazer a live. Bom, então eu vou começar, tá? Eu peço, por favor, pessoal, eu não consigo ficar lendo os comentários enquanto eu tô falando, tá? Porque eu concentro aqui, eu preparei até alguns slides para eu não me perder. Então, se vocês forem fazer perguntas, deixem para o final da live, tá? Então, no final da live eu vou perguntar, gente, vocês podem até interagir aí entre vocês, conversar, as mamães, né? Aí, mas as perguntas, as dúvidas, por favor, vamos deixar para o final da live que eu esclareço todas. Vou tentar, vai ficar salva a live por 24 horas e eu vou tentar subir para o YouTube posteriormente para que vocês possam assistir e quem não conseguiu assistir também possa assistir, tá? Então, bora lá. Gente, primeira coisa que eu quero falar, né? Quando a gente come um alimento, né, seja ele o leite ou não, a gente pode ter algumas reações. Então, a alergia, ela não deixa de ser uma reação alimentar. E quando a gente tem essa reação, ela pode ser dividida em reações não tóxicas e reações tóxicas, né? As reações tóxicas são aquelas assim, você vai lá, você tá na praia, passa aquele rapaz com camarão, aí você fala, vou comer um camarãozinho desse, né? E aquele camarão, ele tá ok? Ele tá deteriorado, ele tá contaminado. E aí você passa mal, você vomita. Essa é um tipo de reação tóxica dos alimentos, né? Então, é quando você bebe demais e vomita no dia seguinte. Enfim, quando você toma muito café e fica com taquicardia, essas são reações por questões tóxicas e não imunológicas, né? As reações não tóxicas são a intolerância à lactose, a gente poderia considerar como uma reação não tóxica, situações de desbiose intestinal, então aquela microbiota, aquele intestino que está muito bagunçado, fermentando demais, com muita distensão abdominal, gases, pode ser uma reação alimentar também. Alterações enzimáticas, então falta de algumas enzimas. Mecanismos até assim, talvez que a gente não conheça. Então, por exemplo, no chocolate, no vinho, existe uma substância que chama tiramina. Essa substância causa em muitas pessoas mal-estar, até dor de cabeça, enxaqueca. Eu tenho um pouco disso, inclusive, com o vinho. Meu marido quer morrer, que ele ama comprar um vinho, né, amorzinho?
Mas eu fico me sentindo mal, fico me sentindo empachada, enfim. Então, essas são as reações adversas aos alimentos, né? E as alergias, elas são geralmente imunomediadas, ou seja, o que significa isso? O nosso organismo, ele junta células, né, da nossa imunidade que vão atacar aquele alimento, né? Uma vez eu assisti uma aula da doutora Ariane Yang, que é maravilhosa, ela é uma das pessoas mais, assim, renomadas na alergia no Brasil, e ela falou que quando um alimento ele é apresentado ao organismo, tem uma reunião, tá, lá interna nosso, e aí o sistema imune vai lá e chama para essa assembleia o pessoal da nutrição, o pessoal da genética e o pessoal lá do nosso intestino, que é a nossa microbiota, né? E aí, eles fazem uma reunião com essa galera aí para poder decidir se eles vão se tornar tolerante àquele alimento ou se eles vão reagir àquele alimento, né? Porém, muitas vezes, na quase maioria das vezes, esse pessoal ele tá meio desequilibrado. Então, o pessoal lá do intestino tá de TPM, o pessoal da genética, né? O pessoal até da próprio sistema imune tá ocupado com algumas outras coisas. Então, com a nossa alimentação que a gente tem hoje em dia, muitas vezes o nosso sistema imune tá lá tentando combater uma inflamação, tentando trabalhar com o organismo que tá acima do peso, e aí acaba deixando, né, meio que de lado essa função. E aí, o que é, então, uma alergia, né, alimentar? É quando a gente tem uma reação adversa a esse alimento, né, as proteínas. Então, sempre que a gente fala de alergia, a gente tem que falar de proteínas. E sempre que a gente fala de proteínas, a gente pode falar dos epítopos. O que são esses benditos epítopos? É como se fosse um colar de pérolas. Poxa, eu podia ter trazido aqui um colar para mostrar para vocês. Mas é como se fosse várias pedrinhas, né? Que vão se ligando e formando os aminoácidos, formando a proteína. E aí, essa sequência de aminoácidos, ela é que geralmente vai causar a alergia, né? O que causa mesmo a alergia, o que faz o nosso intestino falar, opa, isso daqui é bom para mim, isso daqui não é bom para mim, é essa sequência. Quando a gente quebra esses aminoácidos e pega as bolinhas das pérolazinhas separadamente, isso não é alergênico, que é inclusive o que a gente tem hoje para tratamento, que são as fórmulas de aminoácidos livres, que é essas pedrinhas todas soltinhas, tá? E aí quando esse alimento ele chega no nosso organismo, igual eu falei, tem essa assembleia e essa assembleia vai decidir, a gente vai tolerar esse alimento e ok, pode comer, tá de boa, ou não, a gente vai reagir e começar a lançar várias células para combater esse alimento, né? E aí depois eu vou voltar nesses epítopos e vou mostrar para vocês uma imagem dos principais leites que a gente tem hoje, tá? Deixa eu ver aqui. A Carol fez uma pergunta. Carol, eu falei para deixar as perguntas mais pro final, para eu poder depois responder tudo, porque muitas vezes eu tô aqui falando, eu não fico, né, prestando atenção. Bom, quais são os 8 alimentos mais alergênicos da nossa dieta e da dieta das crianças? Primeiro alimento mais alergênico é o leite de vaca. Segundo alimento mais alergênico é a soja. Terceiro, o ovo. Quarto, trigo, frutos do mar, amendoim, castanhas. Acho que é isso. Pulei um para dar 8. Mas leite de vaca, soja, ovo e trigo. São os que a gente mais... Melhor pediatra. Obrigada, Márcio. São os alimentos que a gente mais vê as crianças tendo alergias. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas a prevalência da PLV hoje é altíssima. Cerca de 10% das crianças têm alergia, sendo que a principal delas é a alergia à proteína do leite de vaca no mundo. Então, assim, 10% das crianças é muita coisa. Você considerar que, né, numa maternidade, a maternidade que eu trabalhava na minha residência, nasciam 24, 25 bebês por dia. Vamos colocar assim, de 10 bebês que nascem, um bebê é alérgico. Um bebê vai ter manifestação, né? E isso
isso se torna um problema de saúde pública, né? Porque tem impacto também na indústria alimentícia, que ela tem que ficar cada vez mais, tomar cada vez mais cuidado com os alimentos, com a produção dos alimentos, os estabelecimentos educacionais. Então, todo mundo que está aqui na live, que é mamãe, sabe o quanto que é difícil ter um filho alérgico na escola, né? Porque muitas vezes a escola, as preparações dos alimentos não é feita de maneira adequada para um alérgico. As crianças entre si acabam trocando lanches e outras coisas. E também para o sistema de saúde. Então, recentemente eu precisei internar uma criança com uma suspeita de alergia e eu tive uma dificuldade bem grande com essa criança durante a internação, porque o alimento que estava sendo servido para essa mãe que amamentava não era um alimento adequado, enfim, outras coisas do tipo. Eu, como muitos sabem aqui, eu sou vegetariana, eu não como carne, peixe, né? E eu também sinto alguma dificuldade muitas vezes em alguns eventos que eu vou. Ano passado eu fui no Congresso Brasileiro de Pediatria e simplesmente não tinha nada sem glúten, por exemplo. Eu não sou alérgica, não sou celíaca, mas eu fiquei pensando nas pessoas, né, que têm alguma sensibilidade ao glúten, não tinha nenhuma coisa sem carne, né, no caso para mim. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Aí vocês podem falar assim pra mim, né, Nath, mas por que tá aumentando tanto a alergia alimentar? Por que a gente tá tendo tantos e tantos casos? Para quem não sabe, eu fiz residência de gastroenterologia e hepatologia na Unesp de Botucatu, lugar que eu tenho paixão, foi maravilhosa a minha residência. E a gente tinha nas terças-feiras pela manhã, Paulinha tá aqui. Ah, não é a Paulinha Boba. Mas nós tínhamos na terça-feira de manhã cerca de 60 a 70 crianças e dessas 80% tinha alergia alimentar. E numa cidade como Botucatu, que é uma cidade pequena, mas acabava pegando muitas crianças ali da região. Então, por que está aumentando tanto? Bom, os motivos são vários. A gente pode começar pela nossa via de parto, né? A cesariana, ela tem aumentado muito e a gente sabe que o parto normal, ele é um fator protetor contra as alergias alimentares. Mas por quê? Principalmente por conta da colonização dessa criança pela microbiota materna. Então, quando a criança nasce de parto normal, ela acaba pegando ali uma certa proteção da microbiota materna. E outra questão é não dar banho nas primeiras horas de vida. Muitas vezes as crianças já nascem e já é dado banho a elas. Não, isso não é o ideal. O ideal seria esperar pelo menos 6 horas ou 24 horas de vida. Além disso, né, a gente tem agrotóxico no nosso cultivo, a gente usa antibiótico, né? Quem aí não tem, às vezes, uma criança de 4 anos de idade que já usou antibiótico 4 vezes na vida? E o uso de antibiótico não está somente, né, nessa via direta, que seria a via, estou com uma doença, vou precisar de usar antibiótico. Não, querendo ou não, aí eu vou falar um pouquinho do vegetarianismo, mas querendo ou não, no nosso leite tem antibiótico, no cultivo, né, na produção lá do gado, da carne, muitas vezes é utilizado antibiótico. Além disso, outros medicamentos como os prazóis, né, os inibidores da bomba de prótons, eles mudam toda a nossa microbiota. Enfim, os medicamentos como um todo, não sei se vocês já olharam a bula de um medicamento para ver quantos estabilizantes, corantes e titânio, enfim, né? Isso tudo altera a nossa microbiota, que altera, que faz com que aumente a prevalência da alergia. Além disso, a nossa alimentação hoje em dia baseia-se muito em alimentos processados e ultraprocessados, com muita gordura transgênica, gordura saturada, né? O aleitamento materno é um fator protetor importantíssimo para as alergias. Então, quanto mais a gente incentivar o aleitamento materno, quanto mais a gente conseguir que essa criança fique em aleitamento materno por um período maior, as imunoglobulinas da mãe passam para a criança, enfim, isso tudo ajuda, né? Tem uma teoria também, que é a teoria da higiene,
né? Que assim, antigamente as crianças tinham muito mais contato com os animais, contato com a natureza, elas não viviam numa bolha isolada de tudo. Eu fico até pensando, viu, pessoal, que eu não sei agora com esse coronavírus como que vai ser, porque agora é tudo álcool em gel, esteriliza, lava. E pela teoria da higiene, isso não seria o ideal. O ideal é a criança ter contato com os antígenos, com a sujeira, né? O pessoal brinca que é a vitamina S de sujeira. Então, isso também ajuda. E como eu falei anteriormente, né, o excesso de peso, a obesidade, de uma certa forma, quando o nosso sistema imune ele está ali trabalhando em excesso, preocupado em proteger o seu organismo, trabalhando muito por conta da obesidade, ele deixa passar coisas que ele talvez não deixaria passar. E aí, pessoal, vamos falar dos tipos de reação. Deixa eu só ver o que a Jennifer falou ali, Nath. Eu achava que eu tinha alergia ao leite, mas agora bebo leite direto da vaca feliz. Não tenho problema nenhum com esse leite. Faz sentido? Faz sim, Jennifer, porque o leite, né, de caixinha, ele tem vários estabilizantes, vários conservantes, soda cáustica, enfim, muita coisa. Mas provavelmente o que você tinha não era uma alergia, você podia ter uma intolerância ou algum problema com a caseína ou alguma coisa desse tipo. Bom, então quais são os tipos de reação? Quando a gente fala de reação à proteína do leite de vaca. Então a gente tem principalmente 3 tipos de reação. Nós temos as reações mediadas por IgE. Então o que é IgE? IgE é uma imunoglobulina, né? Que lembra lá quando eu falei que quando a gente entra em contato com o leite, ou o nosso corpo vai tolerar ou ele vai reagir? Quando ele reage, é como se ele criasse um exército, que é essa IgE. É como se fosse células para combater algo que ele acha que não é bom para ele. Nós temos as reações não IgE mediadas. Então, essas reações, as reações IgE mediadas, geralmente, elas ocorrem até 3 horas do contato com o alimento. Então, comeu o alimento, passou 3 horas, já começa com urticária, já começa a coçar a garganta, já começa a coçar o nariz, começa com tosse, diarreia, vômito intenso, né? Geralmente, as mediadas por IgE, as IgE mediadas, elas demoram um tempo maior para a criança ter tolerância. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer a dieta por um tempo bem prolongado. Bom, e essas, né, as IgE mediadas são as que a gente, de certa forma, tem que ficar atento, que a gente tem que tomar cuidado, porque essa criança ela pode ter um choque anafilático, ela pode ter uma anafilaxia. O que é isso? Ela pode fechar a garganta, ela pode ter um angioedema, e isso pode levar, ela pode ter um risco de morte, né? As não IgE mediadas são a maioria das alergias, que são inclusive as maiorias que eu trato. Graças a Deus e um tanto não, né? Por quê? As não IgE mediadas, elas não têm essa célula, né? Como fator que vai começar toda a reação. Geralmente, ela é lá dentro do intestino, ela é mediada por células. Então, é aquela reação que a criança tem sangue nas fezes, ou então é aquela reação... Bom, eu vou falar das reações mais pra frente um pouquinho. E a gente tem as reações mistas, que na verdade juntam um pouquinho de uma e juntam um pouquinho de outra, tá? E como que isso pode aparecer? Gente, eu quero que isso aqui fique muito, muito claro pra vocês. Eu quero que vocês saiam dessa live com isso na cabeça, tá? Porque a gente fica pensando que a alergia é só quando fecha a garganta, é só quando incha a boca, é só quando aparece placa no corpo ou quando aparece sangue nas fezes. E não é. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês terem ideia o que pode ser alergia. Então, olha aqui. Pode vir como uma dor abdominal crônica, pode vir como distúrbios da evacuação, lactente sibilante, vômitos crônicos, anemias, diarreia aguda, recusa alimentar, fail to thrive, que é aquela criança que não consegue ganhar peso de maneira adequada, urticária e angioedema, exantema, diarreia. Então, assim, o que eu quero falar para vocês? A alergia, ela pode aparecer de muitas e muitas e muitas maneiras, né? Então, não é somente sangue nas fezes, não é somente a criança que incha a boca. E por que isso é importante? Por que eu quero que vocês, né, fiquem atentos a isso?
Porque o diagnóstico, eu vou falar também mais pra frente, o diagnóstico é clínico, entendeu? Não existe um exame que eu faça, que eu falo, deixa eu ver se seu filho tem alergia, vamos fazer tal exame. Não, o diagnóstico é clínico, o diagnóstico deve ser feito pelo seu pediatra, ou por um gastropediatra, ou por um alergologista e imunologista pediátrico. Eu tive uma paciente, final do ano passado, se bobear, a mãe tá aqui, a Jo, que ela chegou pra mim com muita cólica. Era um choro excessivo. A criança chorava. E todo mundo falava pra ela que era cólica, todo mundo falava pra ela que era a mãe, que estava muito irritada, que estava muito nervosa. E aí eu também fui, né? Não foi na primeira consulta que eu bati o martelo que aquilo era uma alergia. A gente pediu um exame de urina pra ver se aquilo não era uma infecção de urina, né? Sem febre. E aí eu resolvi fazer o teste, né? Tirei o leite, tirei a proteína do leite, troquei o leite, ela já não estava em aleitamento materno. E ela melhorou absurdamente. Ela foi outra criança. Então, às vezes, eu até me pergunto, sabe, pessoal, se aquele tanto de criança com cólica, que antes, né, era muito comum. Meu filho chorou até os 5 meses, senão poderia ser uma alergia. Mas só quem vai poder avaliar isso é realmente o seu médico, o seu pediatra ou um gastro. E aí, pessoal, quando a gente fala, né, de alergia, a gente tem 3 órgãos que são os mais afetados. Quase que 80% das reações são no aparelho gastrointestinal. Então, como eu falei, com vômito, um refluxo muito intenso, criança que não ganha peso de maneira adequada, enfim. Ou segundo órgão, respiratório. Então, as bronquiolites, as crianças que fazem infecção respiratória de repetição, otite de repetição e dermatológico, então principalmente as que fazem reação na pele, as dermatites atópicas, então são esses 3 os órgãos alvos, né? E aí, se a gente for dividir, e aí eu vou falar rapidamente, porque eu já falei bastante aqui das reações, das manifestações clínicas, né? A gente pode ter rinoconjuntivite como sintoma de alergia, a gente pode ter um rash, uma urticária, asma, né? E como é que é feito o diagnóstico, então? Vamos lá. Doutora, meu filho tem alergia, não tem alergia? Como que eu vou saber? O diagnóstico a gente faz basicamente em 4 etapas, tá? Então, a história clínica desse paciente. Essa criança nasceu, ela mamou no leite, no peito desde que nasceu ou precisou dar fórmula para ela nos 3 primeiros dias de vida? Tem um artigo que saiu ano passado mostrando exatamente isso, que as crianças expostas à fórmula láctea, logo que nascem, elas têm uma chance maior de desenvolver alergia no futuro. Por quê? Porque esse leite já entra no organismo da criança e aquelas células lá, que são as IgEs mediadas, já falam, opa, não gostei disso aqui, vamos começar a brigar contra isso que eu não gostei. E aí lá pra frente, quando ela é exposta novamente, ela pode apresentar uma reação, né? E aí é muito comum até as mães falarem isso, mas poxa, doutora, ela tomou leite lá quando nasceu e não deu nada, por que deu agora? Porque é assim. Ai, doutora, mas assim, eu já venho tomando leite tem 3 meses e nunca aconteceu nada. Agora que ele tá com quase 4 meses que ele vai apresentar uma reação? Sim, agora com quase 4 meses que ele vai apresentar uma reação. Bom, mas voltando, quais são as 4 etapas do diagnóstico da PLV? História clínica. História clínica, geralmente a gente já consegue, só pela história clínica, fechar um diagnóstico, ou pelo menos pensar no diagnóstico. Exames laboratoriais. Precisa toda vez escolher exames laboratoriais? Não. Muitas vezes eu mesma não colho exames laboratoriais, porque sangue oculto nas fezes não faz diagnóstico de APLV. Eu vi ontem saiu uma raia de sangue. Vou sair correndo pedir sangue oculto nas fezes? Não adianta, tá? É um exame muito, muito inespecífico que não deve ser pedido, porque se vier positivo, essa mãe vai ficar desesperada e achando que realmente tem algum problema. IgEs. Adianta eu pedir IgE, por exemplo, uma criança de 2 meses de vida, IgE para ovo, IgE para soja, IgE para... Não adianta. O IgE é muito inespecífico até os 2 anos de idade. Então,
Geralmente a gente faz a história clínica, pede exames laboratoriais, na maioria das vezes, para eu descartar outras doenças. Então, nesse caso que eu contei, da minha paciente que tinha um choro excessivo, assim, que chorava mais de 3 horas por dia, e a gente já tinha tentado várias e várias coisas, e não tinha melhorado, eu fiz uma dieta isenta de proteína. Então, a gente tirou a proteína do leite de vaca, e aí, depois de um certo tempo, a gente fez um teste de provocação oral. A gente reexpôs essa criança à proteína do leite, né? Bom, e quanto tempo, doutora? Quanto tempo que que eu vou ter que fazer essa dieta, né? Gente, depende muito. Depende de cada caso, depende da reação, depende se foi o IgE mediado, que eu falei que é a reação mais grave, né? Ou se não é IgE mediada. Mas geralmente é de 4 a 6 semanas que a gente vai retirar o alérgeno, né? Quantos sintomas são sugestivos de uma reação imediata? Com 3 a 6 dias a gente já vê uma melhora muito importante dessa criança. Quando os sintomas são sugestivos de uma reação tardia, a gente às vezes precisa de 14 dias, de 2 a 3 semanas sem a proteína na dieta. E aí, eu vi que a Joyce acabou de entrar aqui. Joyce, maravilhosa. Quando eu falo, gente, que tirar a proteína da dieta faz parte do tratamento e do diagnóstico, a gente tem que entender que isso precisa ser feito de maneira muito correta, né? Não adianta eu tirar mais ou menos essa proteína e não ter um resultado mais ou menos e continuar na dúvida. Como eu falei, infelizmente não existe um exame que diga sim ou não, é alergia ou não é, né? Então, aí que tá a importância da leitura dos rótulos, que é o que a gente vai falar na nossa live, né, Joyce? Então, eu não sei se vocês sabiam que, por exemplo, mortadela tem leite, que linguiça tem leite, que... Bom, não sei se todo mundo aqui também usa creme da Bavária, mas creme da Bavária tem leite. Whey protein é um derivado do leite, então não vai estar escrito lá no rótulo leite, mas vai estar escrito whey, por exemplo, né? E whey é do leite. Então, tem gente que pergunta, posso usar manteiga ghee? Não, manteiga ghee tem leite, manteiga ghee só não vai ter uma manteiga clarificada que vão tirar um pouco da lactose, mas ela tem a proteína da mesma maneira, né? Farinha láctea? Não, farinha láctea tem leite. E tem coisas que a gente nem imagina que tem leite, né? Além disso, a gente tem os corantes. Então, a maioria dos... a maioria não, mas alguns corantes, caramelo, sabor doce de leite, eles também contêm leite, tá? E aí, vou tirar, assim, tudo que eu tô falando aqui, gente, não dá pra eu generalizar pra todos os casos. Cada caso é um caso, cada criança vai de um jeito, né? Mas, por exemplo, eu preciso tirar os traços de todas as crianças? Muitas vezes não. Muitas vezes eu preciso tirar o leite como ingrediente desse alimento, né? Mas assim, pode conter traços? Eu preciso para todos os pacientes retirar, pedir para a mãe separar o prato, separar o talher, não fazer tudo na mesma cozinha? Muitas vezes não, tá? Nos casos não IgE mediados, ou seja, nos casos que tem sangue nas fezes, enfim, eu não preciso ficar tão preocupada assim. E aí, um tanto dessa live, né, eu utilizei esse livro aqui da minha amiga maravilhosa, Renata Pinotti, que é nutricionista materno-infantil, especialista em alergia. Ai, gente, eu queria tanto que a Renata refizesse mais uma edição desse livro, porque esse livro tá maravilhoso. A Renata, por muito tempo, ela coordenou um site, né, de alergia alimentar, e ela fez esse livro e ela fez os 10 passos do tratamento da PLV. Então, quais seriam os 10 passos do tratamento da PLV? Então, primeiro passo, a gente tem que garantir a alimentação dessa criança. A gente tem que garantir que essa criança continue sendo bem nutrida. Então, como que a gente vai fazer isso? Ou através do aleitamento materno, e aí, dependendo do caso, pedindo para que essa mãe faça uma dieta restrita, né?
ou com uma fórmula para substituir o leite, mas que nutra essa criança e que garanta o bom desenvolvimento dela. E daqui a pouquinho eu vou falar dos tipos de fórmulas também, que é o que as pessoas, os profissionais de saúde e as mães, coitadas, confundem bastante. Segundo passo, conheça os alimentos que precisam ser retirados da dieta. Então, foi o que eu falei anteriormente, que a Joyce está aqui falando. Quando começa a ler os rótulos, parece que o mundo é feito de leite. Ah, exatamente, Joyce, desse jeito. Então, o segundo passo. Então, o primeiro passo é garantir que essa criança continue sendo nutrida de maneira adequada. Segundo passo, conhecer os alimentos que essa mãe precisa retirar da dieta, porque não adianta eu fazer uma dieta de isenção de leite comendo mortadela, comendo salsicha que tem leite. Terceiro passo, aprenda a variar o cardápio, né? E muitas vezes assim, até cozinhar e fazer coisas com aquilo dentro da sua possibilidade, do seu cardápio, dentro do que você realmente pode comer. Leia sempre os rótulos e prepare os alimentos em casa e com segurança. Infelizmente, né, a gente sabe que a vida de todo mundo é muito corrida, que a maioria do pessoal trabalha fora, então que fica muito mais fácil pedir comida fora, né, encomendar. Porém, gente, infelizmente, na alergia alimentar, a gente não tem segurança de como é feita essa comida, como que é os utensílios, o óleo que é utilizado. Então, muitas crianças têm alergia cruzada do leite com a soja, e aí as preparações são feitas com óleo de soja, né? Então, o ideal mesmo é fazer tudo em casa para que você tenha segurança do que você está dando para o seu filho. Monitorar a evolução dessa criança. Então, essa criança está ganhando peso bem, está crescendo bem, fez sentido tirar essa proteína? Não, doutora, tirei 15 dias sem o leite, continuou apresentando sangramento nas fezes. Então, será que não é a soja? Será que não é o ovo? Será que não é o trigo? Né? Tudo que esse bebê precisa é se sentir seguro, né? E para um bebê se sentir seguro, essa mãe precisa estar segura, essa mãe precisa estar amparada com um profissional de saúde, né? Para gritar, para me ajuda aqui, tô aqui com a Natália, voltei. Então, essa mãe precisa realmente se sentir segura para que o bebê também se sinta seguro e para que dê tudo certo. Mantenha a harmonia familiar. Então, gente, a gente sabe. Só um minutinho. Deixa eu pegar o carregador do celular. Coisas que acontecem nas lives. Porque logo que eu fui pegar o carregador, minha luz apagou aqui. Agora sim. Então, vamos tentar manter essa harmonia familiar, né? A gente vê muitas brigas de casais, brigas com a sogra. Ai, Natália, eu já falei com a minha sogra, mas ela não entende. Às vezes elas levam a sogra na consulta para eu poder falar a importância da dieta para a sogra. Peça ajuda. Então, hoje a gente tem muitos grupos de mães, grupos no Facebook, porém com muito cuidado, tá? Em relação a esses grupos, porque cada caso é um caso. Cada profissional, né, costuma conduzir de uma certa forma, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses grupos também. Não exclua. Gente, o que essas crianças mais querem, né? Ainda mais as crianças maiores, o que elas mais sofrem é com a questão do preconceito, do convívio social, nas festinhas, na escolinha. Então, tente não excluir essas crianças. E verifique depois e faça o TPO. Veja se essa criança já não tolera esse alimento. Sobre TPO, eu não vou entrar muito nisso, né? Mas a gente tem o TPO que dá sim pra gente fazer no consultório, que dá pra gente fazer em casa. E existem casos que esse TPO tem que ser feito num ambiente seguro. Ai, gente, desculpa. TPO é teste de tolerância oral. Então, é pra ver se... Teste de provocação oral, desculpa. Pra ver se essa criança já tá tolerante, se ela já tolera bem, né? E aí, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre as fórmulas. E para eu falar das fórmulas, eu preciso voltar lá nos epítopos, que eu falei anteriormente, que o que é os epítopos mesmo? É uma configuração dos aminoácidos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Né? Eliane tá falando, ai, Nath, festa infantil é um capítulo à parte. Pedro brinca e não come nada. Complicado, amiga. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês conseguirem entender melhor.
Aqui, cadê? Nós temos uma fórmula, as fórmulas comuns. E essa proteína está intacta. Então, você vê o tal do colar de pérolas, como que ele é grande. E aí, você imagina isso daqui chegando lá no seu intestino, né? As fórmulas extensamente hidrolisadas, aqui está extensivamente, mas extensamente hidrolisadas, que o exemplo mais comum dela é o pregomin, é quando a gente tem o aminoácido já um pouquinho quebrado. Então, em vez dele chegar bem grandão lá no nosso intestino, ele já chega mais quebradinho. E as fórmulas de aminoácidos livres, ela já é totalmente quebrada, tá? Então, ela já chega, só chega as continhas mesmo das perolinhas, então a absorção é muito mais fácil e aí o organismo ele não vê aquilo como algo, como um agressor, né? Então, essa que é a principal diferença entre as fórmulas, tá? Ai, Nath, o meu filho apresentou uma reação e aí o pediatra pediu para eu mudar para uma fórmula sem lactose. Gente, não. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Mas calma, eu vou chegar lá, cenas para o próximo capítulo. Peraí. Bom, Bom, vamos falar disso então. Qual que é a diferença de alergia ao leite e intolerância à lactose? Por favor, prestem atenção. Para tudo que tá fazendo. Escuta o que eu vou falar. A lactose, gente, ela é um carboidrato, ou seja, ela é um açúcar, tá? E ela está contida em praticamente todos os leites, inclusive o leite materno. Então, o seu leite materno, uma das coisas que tem maior abundância nele é a lactose, tá? Essa lactose, ela é absorvida pelo nosso trato gastrointestinal e ela é transformada em energia para o nosso corpo, né? Então, o bebê precisa da sua lactose para ele ter energia para viver, para chorar, para viver. E aí, a gente tem uma enzima, né? Nosso intestino lá dentro, ele tem microvilosidades. É como se fosse assim, ó, várias ondinhas para poder aumentar a área de absorção dos nutrientes. Na pontinha de cada microvilosidade tem a lactase, que é uma enzima que quebra a lactose para que ela seja transformada em energia. Tá muito difícil? É porque que não dá para desenhar. Esse negócio de ser professora sem ter um papel e caneta, eu não sei se é para mim não. Mas tudo bem, eu acho que vocês estão entendendo sim. E aí, a lactase então é a enzima que quebra a lactose. E tem algumas questões, por alguns motivos a gente pode ter uma diminuição da lactase, que é essa enzima. Quais são os 3 casos que a gente tem diminuição da lactase ou uma intolerância à lactose? Então, a gente tem uma intolerância à lactose congênita, ou seja, a criança ela já nasce sem essa enzima lactase, ou seja, ela não consegue digerir a lactose. Isso daí é raríssimo, gente, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Só acontece nos esquimós, lá de não sei das quantas. Eu nunca vi na minha vida uma criança nascer sem a enzima lactase que quebra a lactose. Então, os bebês de 1 mês de idade, os bebês de 2 meses de idade, quase que impossível deles terem uma intolerância à lactose congênita, tá? A segunda causa de intolerância à lactose seria uma intolerância à lactose secundária a algum processo infeccioso. Como assim, Natália? Viajou, pegou aquela famosa diarreia do viajante, sei lá, né? Começou a passar mal, comeu alguma coisa que não caiu bem, começou a ter uma diarreia. Depois dessa diarreia, doutora, toda vez que eu dou alguma coisa com leite, ele passa mal, ele fica empachado, ele tem distensão abdominal. Isso é uma intolerância à lactose secundária. Ou seja, esse intestino estava lá bonitinho, imagina uma escova de dente, de repente ficou careca, né? Mas 3 semanas a 1 mês, essas microvilosidades vão se recompondo e a lactose volta 100%. E a intolerância à lactose, que a gente fala do tipo adulto ou ontogênica, que é com 3 a 5 anos de idade, que é a forma mais comum. Então, o que eu tô querendo dizer? Crianças não têm intolerância à lactose com menos de 4 anos de idade. É muito, muito difícil sem ser por um processo infeccioso. Entenderam? Aprenderam? Aprendeu porque que não adianta? Teve sangramento nas fezes, vou trocar o leite por um leite sem lactose. Não adianta, tá bom? Bom, o
que a gente... e outra coisa muito importante que eu tenho para falar. As principais fórmulas que a gente vai utilizar no tratamento da PLV são... A gente pode abrir mão da fórmula de soja, tá? Em pacientes acima de 6 meses aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, a soja ela já é liberada para pacientes acima de 2 meses. Mas no Brasil, só apenas acima de 6 meses. A gente só tem que tomar cuidado com a soja, porque de 20% a 30% dos casos de alergia à proteína do leite de vaca tem também reação com a soja. Então, às vezes, não vai adiantar, né? Mas o bom da soja é que o custo de uma lata de soja é muito menor do que um Pregomin ou um Neocate. Aí a gente tem o Pregomin, né? Eu vou falar dos mais clássicos, tá, gente? Que a gente tem várias outras marcas, Alfarré, enfim. Mas o Pregomin, que é aquele que eu mostrei pra vocês, que não é totalmente quebradinho, não é a pérolazinha separada, mas ele é bem mais quebrado e a absorção é melhor. E o Neocate, que seria todo quebradinho. Gente, as fórmulas parcialmente hidrolisadas, tá? Então, não sei o que lá, Pept, o HA, eles não são leites utilizados para alergia, tá? Não são fórmulas, desculpa, utilizadas para alergia. A gente não tem segurança para utilizá-las. Então, não é uma opção. Nunca devemos estimular o aleitamento materno. O aleitamento materno deve ser sempre estimulado. A gente faz a dieta na mãe, acompanha as possíveis deficiências, né, nutricionais. Às vezes a gente tem que repor cálcio, tem que repor ferro, né? E acho que era isso, gente. E eu queria falar também que tá na moda agora um tal de leite A2A2, que são de umas vacas geneticamente modificadas, para que, na verdade, o leite delas tenha menos caseína. Então, para quem tem uma certa intolerância à lactose, é até bacana, mas para alergia a leite não adianta, tá? Agora, vamos lá. O que temos de perguntas? O que vocês querem perguntar? Quem tá aí, fala um oi pra mim. Tô quase acabando aqui, só tenho mais uns minutinhos. Vocês gostaram? Foi quase uma aula da faculdade mesmo, hein, gente? Foi muita coisa, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Muita gente nova aqui na live. Obrigada aí. Oi, doutora Maria Carmen. A Mari. Muita gente bacana. Esclareceu demais? Ai, que bom. Se vocês quiserem perguntar algumas coisas também. Em relação às vacinas, gente, a gente tem que dar as vacinas, a gente não deve deixar de dar as vacinas. Cada alergia é de um jeito, então o ideal é você perguntar para o seu gastro ou alergo como que deverá ser dada essa vacina, né? Gente, meu filtro saiu, volta filtro. Ai, meu Deus. Peraí. Aí. Ai, obrigada, Maria Carmen, que honra você falar muito boa a sua live. Bebê de 10 meses pode fazer o exame cutâneo? Nossa, boa pergunta, Danusa. Pode sim, bebê de 10 meses pode fazer esse teste cutâneo, a gente chama ele de prick teste, tá? Então, como que ele funciona? A gente inocula os alérgenos na pele do bebê. Isso vai mostrar pra gente se esse bebê, se ele tem IgE contra aquilo que a gente colocou. Então, a gente pode colocar lá leite, ovo, soja, tá? Só que isso também é muito importante de eu estar falando. Vamos supor que seu filho venha com um prick teste positivo, ou seja, que reaja para aquele alérgeno. Isso quer dizer que realmente ele tem uma alergia? Não sei. Ele tem o IgE para aquela coisa, mas isso não quer dizer que ele seja alérgico àquilo. É igual os exames, o RAST. Eu posso pedir um RAST e vir um RAST altamente positivo para ovo, né? Então, isso quer dizer que aquele organismo ele está sensibilizado, mas não quer dizer que ele realmente tem uma alergia. Oi, Carol. Pode acontecer do bebê tolerar a proteína do leite e depois mais velho a alergia voltar? Nath, boa pergunta, porque eu não falei isso, né? Quanto tempo que essa criança vai voltar a poder consumir as coisas de maneira normal?
Os pacientes não IgE mediados, que são a maioria, que são os que têm sangramento nas fezes, ou os que têm diarreia, ou os que têm um refluxo um pouco mais intenso, apesar que o refluxo ele cai na alergia mista, né? Geralmente, até os 2 anos, 80% desses pacientes já estão sensibilizados, já estão comendo coisas que têm leite normalmente, tá? Muito difícil voltar a ter alergia. Só que a gente tem que lembrar que tudo começa no intestino, né? Então a gente tem que manter o intestino, né, até do seu filho bom. A gente tem que manter esse intestino sempre saudável e não tem nada melhor para manter o intestino saudável do que uma dieta saudável. Minha filha tem 2 anos e meio e tem muita cólica. 1 semana por mês ela tem essa cólica. Já tirei o leite e não resolve. Pode ser mesmo o leite? Ótima pergunta, Carol. Nem tudo é alergia, gente. Ontem uma mãe me mandou direct falando que a filha dela tem 4 anos e meio, tá fazendo a dieta não sei quanto tempo e ela não para de sangrar. Gente, não parece alergia isso, tem que investigar. A gente tem que ver de onde que vem esse sangramento. Será que não é um pólipo? Será que não é uma outra intolerância, né? Carol, a gente tem que ver, né? A gente tem várias e várias doenças gastrointestinais. Dentro de uma delas existe uma doença que chama migrânia abdominal ou enxaqueca abdominal, em que a criança tem fortes cólicas, né? Não é comum nessa idade de 2 anos e meio. A migrânia abdominal ela ocorre na maioria dos casos acima dos 4 anos de idade, mas é uma coisa a se pensar. Procure um gastro. Se for daqui de Rio Preto, me procure. Quanto tempo de dieta para a criança parar o sangramento? Júnior, eu falei aqui mais cedo, tá? Depende do mecanismo da alergia. Se for uma alergia não IgE mediada, ou seja, uma alergia tardia, geralmente demora de 15 dias a 3 semanas, de 2 a 3 semanas. Se for uma alergia imediata, que também é uma alergia IgE mediada, geralmente 3 dias. Doutora, pode ser genético? Sim, tem um fator genético sim envolvido, né? Mães que tiveram um filho mais velho alérgico pode ter o segundo filho com alergia, sim, tá? Só que aí a gente tem que ver, né? Dentro das causas lá que eu falei da alergia, a gente tem que ver como é que tá essa microbiota materna, se essa mãe conseguiu amamentar, se esse bebê tomou banho nas primeiras horas de vida, a alimentação da mãe durante toda a gestação, isso tudo também influencia, sim. Doutora, me fala a diferença do IgE mediada e não IgE mediada. Ellen, você não assistiu tudo? Você assiste o começo depois, que eu falei no começo. A não IgE mediada... Vamos começar pela IgE mediada. Como eu falei, IgE são células, são soldados que vão lá e atacam, né? E que falam, opa, isso daqui não é bom pra gente. Começa uma briga e começa, né? E que é aquelas alergias mais graves, que fecha a garganta, que incha a boca, que dá mancha no corpo, certo? As não IgE mediadas, elas são mediadas por células. Então, geralmente são linfócitos. Então, que ocorre lá dentro do intestino. Então, é como se fosse uma inflamação, vamos dizer assim, do intestino, tá bom? Deixa a live salva. Por que o banho logo que nascer interfere? Porque quando a gente mantém o bebê com aquele vernix caseoso, que é aquele gruminho que ele nasce, né? Aquele negócio meio nojentinho pra vocês, porque eu adoro aquele negócio. Aquilo lá protege, aquilo lá ele coloniza aquele bebê com a microbiota materna e essa colonização faz com que ele fique mais protegido, vamos dizer assim. Então, se você dá banho no bebê logo que ele nasce, você tira toda a proteção dele e aí ele não fica colonizado, a microbiota dele fica mais estéril. Com uma microbiota mais estéril, a chance de alergia é maior. Gente, exames de idade fazer... eu acho que você quis perguntar com que idade fazer exames de alergia, né? Depende de cada caso, tá? Depende se são manifestações mais graves ou não. Mas geralmente depois dos 2 anos que a gente tem fica mais claro pra gente as células, os IgEs, né? Geralmente, pessoal, as alergias mais graves, com angedema, com urticária, elas são acompanhadas por um alergo, né? Porque aí existem vários testes
vários hastes que são feitos e cada um tem um código. A gente pode fazer uma sensibilização como se fosse uma vacina para aquela alergia. Então, eu, por exemplo, como gastro, eu trato muito mais das alergias dos bebezinhos, com 2 meses, 3 meses, 4 meses de idade, né? Do que essas alergias que perduram depois para a vida adulta. Meus amores, é isso. Vou finalizar a live. Nossa, passou rapidinho, pelo menos eu achei. Eu vou deixar salva, tá? Pra vocês a live. Vou tentar subir no YouTube. Muito, muito, muito obrigada por todos que estão aqui. Prometo falar mais do assunto. Quarta que vem, então... Ai, gente, que dia que é quarta? Calma, deixa eu ver. Quarta que vem, dia 22. Eu e a Joyce estaremos aqui novamente para falar um pouco mais sobre a leitura dos rótulos, sobre a dieta adequada, o que precisa tirar, o que não precisa tirar, tá? Então, voltem aqui, não percam. De nada, Nath. Obrigada, Cássia. Ó, fiquem com Deus e até mais. Até a próxima. Tchau.